Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos ali um pequeno enunciado aqui em cima que vai nos mostrar basicamente a representação do processo que está acontecendo aqui na lente, tá? Então, não tem muita importância, assim, o enunciado, a gente consegue tirar as conclusões mais pelo desenho mesmo. Ali a questão fala, sendo f1 e f2 os módulos das distâncias focais dessas lentes, o valor da relação de f1 dividido para f2 é. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é como os raios notáveis acontecem nessas lentes, tá bem? Ó, aqui a gente tem uma lente convergente. Como que eu sei a convergente? Pelas bordinhas aqui, ó. Quando a setinha tá para fora, é porque é convergente, né? Isso em meio normal. Quando a setinha tá para cima, é porque é divergente, né? Que vai separar os raios. E tem o foco negativo, por isso que a gente pediu o módulo do foco, para ficar melhor de fazer as relações, né? Então, assim, ó, é um raio notável que é o mais comum que tem e a gente precisa saber. Quando a gente tem os raios chegando paralelos ao eixo principal, como é esse caso aqui, em que eles chegam todos horizontais, paralelos ao eixo, então a gente tem que, depois que eles vão passar pela lente, eles vão convergir em direção ao seu foco, ou seja, eles vão convergir de modo que eles se encontrem lá no foco. Tá lá no foco da lente 1, mesmo que eles não se encontrem de fato, né, porque vai haver uma intercepção antes, a gente considera que o ponto que eles se encontrariam, então, caso eles não se encontrem, como é o caso, seja o ponto do foco. Então, quando vem paralelo, converge em direção ao foco, ou seja, eles vão se encontrar exatamente na distância focal. Como a distância daqui até o pontinho aqui é de 50 centímetros, então o foco da lente 1 é 50 centímetros. Porque se a gente faz aqui, ó, né, os raios vindo, e daí eles se encontram aqui no foco. Então, essa partezinha aqui é o foco dessa lente aqui, que é onde eles deveriam se encontrar. Se não existisse essa lente 2 aqui, eles iriam se propagar de modo a se encontrarem aqui no foco, porque eles sempre convergem em direção ao foco quando o raio vem paralelo. Então, aqui, ó, que é onde eles vão convergir, vai ser o foco da lente 1, 50 centímetros, tá bem? Daí, ó, a gente tem que saber o raio inverso desse aqui, que é quando os raios chegam assim inclinadinhos, né, não paralelos, e se eles saem paralelos é porque esses raios estavam convergindo em direção ao foco. Como assim? Na lente divergente é um pouquinho mais complicado, ó. Por exemplo, eu tenho esses raios aqui vindo, né, meio inclinadinhos, assim, um em relação ao outro. E depois de passar pela lente, eles vão sair paralelos, tá vendo? Ó, eles estão saindo paralelos. Qual é a condição para que isso aconteça? A condição é de que os raios se encontrassem no foco. Então, quando os raios, né, estão vindo em direção ao foco, passando pelo foco, e eles incidem na lente, então eles vão sair paralelos. No caso aqui, né, da lente 2, como esse foco é virtual, é negativo, então fica mais complicado deles passarem pelo foco, né, que é atrás da lente. Mas se os prolongamentos deles passam pelo foco, então quando eles atingem a lente, eles vão sair paralelos. No caso aqui da lente convergente, seria basicamente assim, ó, vamos pensar mais ou menos que o foco estaria aqui. Aí o raio viria aqui, passando pelo foco, quando chegasse aqui ele sairia paralelo. Tá? É o contrário, ou chega paralelo e converge em direção ao foco, ou chega passando pelo foco e sai paralelo. Também são os raios notáveis. Então, se eles estão chegando aqui, né,
e eles estão saindo paralelos, então significa que pelo menos o prolongamento deles vai passar pelo foco. Se aqui eu tenho 40 centímetros, então aqui eu tenho 10 centímetros. Se aqui eu tenho 10 centímetros e os meus raios, né, estão se encontrando a 10 centímetros da lente, que é onde vai ser o foco dessa lente 2 também, então o foco da minha lente 2 é de 10 centímetros, tá bem? Esse aqui é o foco da 2, 10 centímetros. Aí, quando você faz F1 sobre F2, fica 50 sobre 10, que é igual a 5, a razão entre esses focos. Sempre importante a gente lembrar, né, de como que funcionam esses raios notáveis. Esse do foco é o mais principal, disparado, é o que mais cai, tá? Chega paralelo, passa pelo foco, chega passando pelo foco, sai paralelo, é o que mais tem. Então, é o mais legal da gente ter aí gravadinho. Daí, como aqui está se encontrando é esse foco, e como aqui está se encontrando é esse foco, o foco das duas lentes vai estar, né, no mesmo ponto, nessa questão, tá bem?